Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Diálogos, que terá como tema hoje Convite à Felicidade. E temos a honra e a alegria de poder contar com a orientação dos preletores. Preletor Mário Gabriel França Silva, seja bem-vindo, muito obrigado. Muito obrigado. Preletora Lilian Suzy Baff Norimatsu, muito obrigada, seja bem-vinda. Preletor Eurico Fleury, muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo. Tema felicidade, ele vem sendo muito estudado, né? Por diversas áreas, ele traz muitas indagações, muitos questionamentos, mas como que a Seitonoye entende, preletor Mário Gabriel, o termo felicidade? Como que a Seitonoye vê? Vamos lá. Bom, pessoal, muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Parabéns, vocês escolheram os preletores mais felizes da Seitonoye. Eu entendi, depois isso não. Olha, resumir ou explicar um conceito de felicidade é um grande desafio, né? Talvez seja um grande desafio porque o entendimento do que é felicidade está totalmente conturbado, errado, ao nosso ponto de vista, ao meu ponto de vista, claro, de maneira muito geral, e é sobre isso que a gente vai tentar explicar nesse programa. O conceito de felicidade, ele está muito mais relacionado a um estado de ser do que um estado de ter alguma coisa, né? Então, para que possamos entender talvez um pouco melhor, né? Geralmente as pessoas pensam assim, né? Se eu tiver sucesso, eu vou ser feliz, né? Ou seja, o sucesso seria a causa, né, da felicidade, o efeito seria a felicidade, e na realidade é totalmente o contrário. Então, se a pessoa ela é feliz, de fato ela vai ter um verdadeiro sucesso. Então, tudo isso pode nos resumir ou explicar que não é aquilo que eu tenho que me traz felicidade. Então, se não é aquilo que eu tenho que me traz felicidade, a felicidade somente pode vir de ser feliz. A felicidade não é o fim da jornada, a felicidade é todo o percurso, a vida, o viver, né? E dentro do ensinamento da Seitonoye, aquilo que constitui a base mais sólida do nosso ensinamento, explicamos que a nossa essência, nós somos filhos de Deus, perfeitos, completos, né? Então, quando vivemos esse estado de ser filho de Deus, aí que a felicidade ela começa a se sentir. Os colegas acho que pode explicar muito melhor. Não, mas acho que o preletor deu toda a base, né? Perfeito. Do nosso diálogo de hoje, que é a imagem verdadeira, né? Na imagem verdadeira, que nós falamos, né? Imagem verdadeira no mundo perfeito criado por Deus, todos nós somos felizes, não é? Né? Nós somos criados felizes. A imagem e semelhança de Deus, então, né? A nossa imagem verdadeira é a felicidade. E eu sinto assim, ser feliz é aceitar incondicionalmente os desígnios de Deus, né? Então, quando a gente aceita incondicionalmente os desígnios de Deus, e qual que é o primeiro desígnio de Deus? Você é minha imagem e semelhança. Você é meu filho, você é perfeito, né? Então, quando a gente aceita esses desígnios de Deus, né, o propósito de Deus, né, a nossa filiação divina,
a gente vive num estado de felicidade. Exatamente. Então, esse aceitar, né, produtor Eurico? Eu concordo plenamente, os nossos amigos aqui, Lilian e Gabriel, nossa senhora, que alegria, né? Estar entre amigos, estar participando, estudando esse ensinamento da Seiichi Onoye. E dentro desse contexto que nós estamos iniciando, quando nós realmente nos descobrimos como verdadeiros filhos de Deus, como aqui foi colocado, desperta no mais íntimo de nossa alma o sentimento de gratidão. Então nós passamos a nos ver unos com todas as pessoas. Eu e o outro somos uma só vida, mas isso passa do aspecto intelectual e nós passamos a nos sentir unos com os outros, nos sentir felizes com a alegria do outro, agradecer o simples fato de estarmos vivos, agradecer os nossos familiares, as coisas consideradas por muitos corriqueiras, que na verdade não são, né? Então acho que esse aspecto é bastante importante dentro do despertar e manifestar o sentimento de gratidão, né? Eu concordo plenamente com a colocação de cada um de vocês, amigos maravilhosos. Que muito obrigado. E muitas pessoas, né, muitas vezes também se perguntam, puxa, mas como saber se aquilo que eu estou vivenciando é a verdadeira felicidade, né, é a alegria da alma ou apenas uma excitação por algo que eu conquistei momentaneamente, né, por conquistas que são realizadas naquele momento. Como saber, como entender a diferença? Aí, né, acho que é justamente, né, como você abriu, né, por isso que a sua abertura foi perfeita. A euforia, geralmente, é por algo que a gente conseguiu momentaneamente, materialmente, né, então essa não é uma felicidade verdadeira, né. Então, sim, a gente deve, lógico, ficar feliz, né, pelas nossas conquistas. Mas e o dia que a gente não conquistar? Né? Não é verdade? Também uma outra maneira de entender, a alegria, ela é uma emoção, ela não é um sentimento. Então, tudo aquilo que é emoção, ele tem curto tempo de durabilidade. Então, você se encontra com alguém, você fica extremamente feliz, alegre. Olha só, nós falamos feliz, mas na verdade é alegre. É alegre. Poxa, que bom, né? A alegria é um momento, uma emoção. Quando você repete esse estado de alegria constantemente, o provoca, né? Na Seiichi Onoye nós temos, por exemplo, o treino do riso, né? Então a gente faz treino do riso todos os dias, tá? Quando você provoca essa alegria, quando você condiciona a sua mente em ver as coisas boas, se isso te traz essa alegria, isso vai, vou utilizar uma palavra que talvez não seja mais correta, despertar a felicidade. Né? O despertar que não é o mais correto, porque a pessoa já é feliz na sua natureza, mas quanto mais alegre você for no seu cotidiano, mais possibilidade você vai ter de despertar essa felicidade. A felicidade talvez esteja muito mais relacionada a um sentimento, mas não é bem um sentimento, muito mais. Aristóteles falava que a felicidade é a virtude das virtudes. Olha só, já de longo tempo, né? É a virtude das virtudes. Então ela é muito mais do que um sentimento, mas o sentimento ele é mais prolongado. Se eu fico com raiva de alguém, essa raiva, e eu mantenho essa raiva, ela vai despertar em mim talvez o ódio pela pessoa. Aí que o bicho pega, né? Aí que se torna mais complicado, né? Tem um aspecto que eu acho interessante também dentro desse contexto, assim, a importância de nós manifestarmos. Hoje se fala muito na questão da escuta, mas a escuta empática, né? Então, ou seja, né, a pessoa vem falar conosco e nós realmente, de fato, pararmos para ouvi-la. Ou seja, acolhê-la com o olhar, acolhê-la com as nossas atitudes. E dentro desse aspecto que eu queria trazer, é o ponto que muitas vezes nós não falamos nada. Já aconteceu situações comigo de um amigo, por exemplo, né? Amigo de infância, vim conversar uma situação que ele estava atravessando e dentro desse momento eu parei ali para ouvi-lo. E ele colocou tudo aquilo que estava ali realmente engasgado, né? Apertando o seu peito. Ele colocou toda aquela situação. E eu não cheguei a dizer nada, mas eu participando com o olhar, com a minha postura ali no caso, e ao término, ele chegou, nossa,
Euricão, muito obrigado, você me ajudou muito. Eu não falei uma só palavra. Mas ele ficou tão leve, ele ficou tão grato e alegre, feliz naquele momento, que eu me senti feliz vendo a minha felicidade refletida na dele. Sim. Então, esse é um aspecto que eu acho também interessante, porque quando normalmente nós nos doamos, né, nós nos colocamos numa condição de servir, né, porque naquele momento, embora muitas vezes pensamos, poxa, mas eu não fiz nada, eu não falei, né? Mas naquele momento nós doamos o nosso tempo e nós aprendemos na Seitonê que tempo é vida. Então nós doamos a nossa vida. Então, e essa junção, eu e o outro somos um, né? E essa doação, esse acolhimento faz com que aquela pessoa se sinta bem. Acho que você falou tudo, olha, porque uma vez eu estava conversando com uma doutora, né? E ela falou assim, olha, eu desenvolvi uma tese, fiz uma investigação e tal. Ela sabia que eu era da Seichonoye, né? E falou assim, a minha tese, ela foi tentar descobrir por que as pessoas que se doam, né, trabalhos altruístas, voluntários, elas manifestam um estado de bem-estar, né, de felicidade, diferente das outras pessoas. Você falou algo bem interessante, né? Então, olha só como a felicidade também, ela se manifesta mais, você consegue percebê-la, senti-la ainda mais quando você sai daquela vida de a minha felicidade, né? É a luta do dia a dia para ser feliz, para prosperar, para, não sei, viver em harmonia. Mas quando você se doa para o outro, a sensação, o sentir essa felicidade, ele é muito mais profundo. Verdade. É um sentimento que às vezes a gente não consegue explicar assim, né? É um estado de felicidade muito mais prolongado, aquele sentimento de dever cumprido, né? Verdade. De estar feliz consigo mesmo. Exatamente. Eu gostaria também de colocar ainda dentro, né, dessa questão da felicidade ou da exaltação, aí, da euforia, como distinguir. Mas, assim, quando a gente fala em felicidade, a gente fala em algo que transcende, né? Transcende a matéria, transcende o ter, né? Sim, e aí, então, aqui a gente tem na Revelação Divina da Vida Eterna, na página 71, né, das Sutras Sagradas da Seichonoye, né? Então, eu peço permissão aqui só para dar uma lidinha, mas para que a gente, assim, entenda que a felicidade, ela independe, né? Quando fala, eu vim não por causa da matéria, mas da vida, não por causa da carne, mas do espírito, são poucos os que compreendem isso. Aquele que com a mente sujeita à mudança das condições materiais, aumenta a fé, quando os bens materiais aumentam e perdem a fé, quando eles diminuem, ou louva a Deus quando o corpo se torna saudável e descrê dele, quando alguém da família adoece, está acreditando na matéria e não em Deus. Então, aqui eu coloco também essa questão da felicidade, né? Ela está ligada a uma fé verdadeira, né? Naquilo que transcende, que nós chamamos de Deus, né? Mas essa fé verdadeira que não importa né, se a gente está com os bens materiais ou não, né, se a gente alcançou o nosso objetivo ou não, mas é uma felicidade que, né, ela é a certeza de que, independente, né, do que eu tenho ou do que eu conquisto, né, eu sou filho de Deus, sou possuidor de tudo, né? E se não foi dessa vez, será na próxima, porque, né, essa é a vontade de Deus, né? Então, é bacana a gente também, assim, perceber que a euforia significa apego à matéria, né? Exato. Então, a gente trabalhar bastante essa transcendência, né? Exatamente. Nós estamos vivendo, né, um momento totalmente atípico, né? Onde muitas pessoas também se viram com relação a essa questão da parte material, de uma certa forma, né, também testados, né? E aí, às vezes, algumas pessoas começam a se questionar sobre essa alegria de viver, né? E aquelas pessoas que perderam essa alegria de viver, como é que a gente faz para recuperar ela? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Porque a pessoa, quando ela
perde a alegria de viver, ela está naquele momento, não está se sentindo útil, né? Não está se sentindo importante. E aí são os mais variados fatores. Muitas vezes a pessoa não teve esse privilégio que nós tivemos de nos descobrirmos como filhos de Deus através dos ensinamentos da Seiichi Onoye. Então a pessoa ela se vê numa situação em que ela, por exemplo, ela está buscando uma recolocação profissional já há algum tempo, né? Até dentro desse momento que agora estamos nos afastando, né? Cada vez mais, né? Aos poucos, estamos nos afastando desse momento pandêmico. Então, ao longo dele, muitas pessoas perderam os seus empregos, por exemplo, e estão buscando uma recolocação profissional, e elas se veem em algumas situações as quais elas, puxa vida, e agora? Como é que eu vou fazer? Ver as coisas na sua casa, no seu lar, tendo algumas dificuldades, né? Só que aí vem o ensinamento da Seiichi Onoye e nos mostra que quando eu mudo a minha atmosfera, né? E aí entra o esforço, entra o empenho, a prática, a dedicação de cada um nesse aspecto, né? Eu mudo a minha atmosfera, eu passo a acreditar que realmente sou filho de Deus, as coisas vão melhorar, sim, e eu começo a pensar de forma positiva, eu começo a vibrar de forma positiva, eu passo a receber algumas intuições e eu colocando essas intuições em prática, as coisas começam a acontecer. Dentro desse momento, nossa, quantos novos negócios surgiram, quantas empresas, quantas pessoas se reinventaram, o número de empreendedorismo, né, se ampliou de uma forma muito grande. Tem alguns amigos que trabalhavam em áreas de prestação de serviço e buscaram e tiveram que se reinventar, e agora que os negócios se abriram novamente, então esse ato de se reinventar permanece, um negócio, e eles estão retomando aquele que já existia, aquele que eles tinham um grande know-how. Então, hoje eu estava conversando com um deles, e aí ele estava me dizendo o seguinte: nossa, é interessante, né? Passei momentos difíceis. No entanto, agora que as coisas estão começando a se equilibrar, estão começando a se equacionar, aquele negócio que eu tive que me adaptar passou a ser um novo negócio. Né? Então as coisas acabam se encaminhando. Mas aí o ponto principal novamente, né? Não tem como falar de felicidade e também, em alguns momentos, não tocar no aspecto da gratidão, do sentimento de gratidão, sim, de manifestar esse sentimento que é algo extremamente importante. Porque muitas vezes também tem os casos em que a pessoa ela se recoloca profissionalmente. Sim. Então ela se sente feliz. Ou ela recebe uma promoção. Ela se sente feliz, né? Poxa, fui promovido, me recoloquei profissionalmente. Só que, passado alguns meses, no caso, dependendo das pessoas, alguns anos, ela se habitua e ela esquece o quanto ela desejava se recolocar, o quanto ela desejava estar naquela nova função, e aí ela passa a reclamar. E aí muitas vezes essa reclamação, essa insatisfação faz com que ela perca aquela posição e volte. Aí fica um ciclo, né? Ela reclama, ela deseja, ela começa a pensar positivo, não vai dar certo, ela recebe aquela injeção de ânimo, ela se recoloca. Aí ela tá feliz. Aí dali a pouco ela volta naquele ciclo negativo e perde de novo, né? Então ela precisa se manter dentro dessa condição, né, no caso. E mesmo, né, professor, ainda que a pessoa sinta, né, sinta a gratidão, mas a gente também tem que perceber que tudo na vida é importante, né? Então, como eu falei, a felicidade ela independe do ter, né, das conquistas, verdade, porque naquele momento também pode ser que tenha terminado a missão dela, sim, né? Sim. Naquela função, naquele trabalho, e é a grande oportunidade. Então, assim, são casos diferentes, sim, com certeza acontece o que o professor falou e é extremamente comum, né? Mas, para contribuir aqui, né? Por favor. Mas, assim, há casos também, porque a missão acabou,
né? Então é a grande oportunidade da gente se reinventar, da gente talvez, né, em alguns casos, uma busca maior na espiritualidade, uma busca maior em Exato. Deus, né? Então, assim, a gente deve perceber que a felicidade não pode ser abalada por essas intempéries da vida, né? Então, não, ok, então vamos lá, vou buscar mais Deus, buscar espiritualidade, reforçar minha fé, de repente fazer um curso novo, né? Tem uma senhora que me pediu orientação, falando, Lília, estava tudo bem, né? Sou casada, né? Pela segunda vez, estava tudo bem com meu marido, mas não sei, parece que entrou essa pandemia, e eu que era sempre alegre, sempre, né, positiva, parece que agora eu estou triste, eu só estou reclamando, e ela estava incomodada com isso, né? Aí eu escrevi para ela, fala a verdade, não lembro exatamente o que eu falei para ela, né? Mas, é resgatar, né? Resgate isso tudo que está dentro de você. Você é feliz, você é filha de Deus, você é grata. Resgate tudo isso dentro de você, né? E eu só sei que, passado alguns dias, ela me manda uma foto da lua, né, na janela do quarto dela, falando, olha, preletora, olha a lua no meu quarto. Eu falei, ela já mudou a mente, né? Já mudou. Então, quer dizer, as situações adversas não é mal. Sim. Né? A gente não pode encarar como um mal, né? Muitas vezes é um trampolim para algo melhor. Então, eu tenho certeza que ela superando, né? Creio que ela já tenha superado. Com essa superação, talvez ela, mesmo na época que ela era tão positiva, ela não tinha sentido tanta gratidão e tanta maravilha ao ver uma lua. Verdade. E agora ela conseguiu. Então, são caminhos que levam para o bem, né? Todo leva para o bem. Eu estava me lembrando de dois aspectos, né? Há alguns estudos que dizem assim, né, que você ou passou por um grande trauma na sua vida, né, um fato negativo, né, que bastante intenso, ou o contrário, né, você ganhou na loteria, né? Mas esses estudos demonstram que a pessoa ela vive aquele momento de extrema euforia quando ela ganhou na loteria. Quem que não quer ganhar na loteria? Todo mundo é uma coisa muito boa, né? Lógico que sim. Ou, lamentavelmente, passou por um grande trauma, um acidente, uma perda de alguém muito querido, né? Mas tanto um como o outro, esses estudos mostram que a pessoa ou ela vive aquele estado de euforia naquele momento, ou aquela tristeza muito grande naquele momento, mas com o passar do tempo, ela vai voltar ao mesmo estado emocional de antes. Né? Aí vem algumas respostas, né? É muito comum, né, a gente ouvir ler alguns jornais que falam, fulano ganhou na loteria, mas perdeu tudo depois, verdade. Né? Por quê? Porque volta ao mesmo estado de antes. Então, o que significa? Que se não há uma verdadeira transformação, por mais que o ambiente ao seu redor mude, você não vai mudar. Né? Você pode, talvez um pouco ligado àquela pergunta anterior da alegria, né? Aquele momento de excitação assim, mas com o momento de voltar. Né? Então, é necessário ver de uma outra maneira. Um outro ponto também, uma vez eu li uma frase que disse assim, um estudo que falava assim, as coisas ao seu redor não têm nenhum significado, além do significado que você dá às coisas. É uma grande verdade. Bonito, então, né? É uma grande verdade. E é bem assim, justamente, não está nenhum livro da Seitoroye, viu, pessoal? Eu vi fora da Seitoroye, mas se encaixa totalmente. Verdade. Então, tudo que está ao nosso redor, ele nos transmite um significado, mas esse significado sou eu que dou. É verdade. Então, se o marido não está legal, se a esposa não está legal, se eu estou num estado emocional, né, um pouco desequilibrado, é o significado que eu estou dando naquele momento. A Lília foi muito perspicaz, inteligente, porque aí quando você começa a ver as coisas de uma outra maneira, você passa a considerar tudo ao seu redor com um outro significado. Sim. Sim. Verdade. Bacana. E trazendo, né,
uma informação, segundo a OMS, né, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Então existem é o campeão de ansiedade, né? Como lidar com essa ansiedade? Né? Sabendo que existem milhares de brasileiros que estão vivenciando isso todos os dias, né? Tendo que lidar com a ansiedade. Como voltar a esse estado de felicidade e falar, ó, ansiedade, né? Baixa a bola, né? E vamos voltar ao estado, né, original. Para mim, assim, né? Sempre ansiedade reflete uma falta de confiança, né? E eu acho que a principal como eu falei já na abertura, né? Nos desígnios de Deus, na vontade de Deus, em Deus, né? Então, né? Não que eu não me pegue em ansiedade também, às vezes eu me pego na ansiedade. Mas aí, como eu tenho isso bem forte dentro de mim, eu me volto, calma aí, essa ansiedade... Está faltando eu ter mais fé em Deus, né? Então, não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus quem realiza. Exato. E aí, amigos, entra aí né, para a nossa Itanaie, que a gente transmite a meditação Shinsokan, né? Exato, exatamente isso. Primeiro, sem ansiedade, e quinto, em depressão. Né? Não são números nada alentadores, né? Nada que a gente deva ficar feliz por isso. Primeiro, em ansiedade, e quinto, em depressão no mundo. É uma coisa que a gente deve cada um de nós aqui fazer uma reflexão sobre quais são as causas, o que levou o Brasil a estar posicionado dessa maneira. Quando a gente fala de ansiedade, uma coisa é você estar no momento de ansiedade. Quem que não vê no momento de ansiedade? Quem que não ficou com seu estado emocional um pouco mais aí desequilibrado quando... Eu me lembro muito bem, gravei a data, dia 16 de março, né, eu recebi o telefonema do diretor Adalto, né, você está onde, Gabriel? Eu estou aqui na sede. O que você está fazendo aí na sede? Né, vocês têm que ir para casa. Né, agora nós vamos trabalhar home office devido à pandemia. Né, e estávamos todos lá. Bom, naquele momento, 2, 3 meses só, né, pensávamos. Né, mas quem que não ficou ansioso em pensar quando isso aqui vai acabar, né? Então, mas uma coisa é um estado de ansiedade, uma outra coisa é um transtorno de ansiedade. É verdade. Aí já é o estado de ansiedade prolongado por muito mais tempo e outras complicações mais. Então, quando a gente pensa em ansiedade, você falou muito bem, falta de confiança, é medo de futuro. Ansiedade é medo de futuro. Depressão foi relacionada ao passado. Então, se eu estou com receio do futuro, daquilo que vai acontecer, porque falta a conscientização da minha parte, né, da minha verdadeira natureza, acho que se alguém perguntar qual a receita, né, para sair disso, a meditação Shinsokan ela é fundamental. Né? A meditação Shinsokan ela é fundamental, além de outras, né, que a gente poderia falar aqui. Mas como que a gente deve aliviar esse medo de futuro e criar as bases sólidas, né, na certeza que tudo está bem. Né? Então, quem está ouvindo e que está nesse momento, acho que o primeiro passo que você tem que pensar é assim, primeiro você não está só. Né? Geralmente a gente pensa, eu sou o único no mundo, né, que está passando por esse problema. Não, você não é o único no mundo que está passando por esse problema. Tem muitas pessoas passando por esse problema. Posso sair dessa situação? Evidentemente sim, que você passa. Tudo aquilo que você cria, você pode descriar, né? Não sei se tem essa palavra, né? Você pode, na realidade, destruir aquilo que você criou e começar algo diferente. Né? Então, se eu está me faltando, olha, eu sinto que diante de qualquer situação, eu não sei como proceder e isso me tira do meu equilíbrio, né? Eu entro aí num estado de parafuso, não sei que passo dar primeiro, eu sugeriria a você que faça uma profunda reflexão, né? Quais são as suas convicções, onde está amparada essa fé, né? E aí, caso esteja bastante fragilizada, a Seichonoye ela tem uma gama enorme de práticas. Eu aconselho muito, além da meditação Shinsokan, também a leitura de livros. Né? No momento mais difícil da minha vida, e que eu não conseguia dormir à noite, né, que os problemas durante o dia eles mediam uns 2 metros, à noite os problemas já mediam uns 5 metros. Né? Eu lia a noite inteira, eu praticava meditação Shinsokan, e aí quando, não sei, cansava assim, eu
pegava um livro e lia. Olha só. Aí, aos poucos, foi mudando, né? Que maravilha. No ponto que você colocou, né, Gabriel, a questão quando você falou de destruir as coisas que foram criadas, é aquilo que nós aprendemos na Seichonoye, né, que o momento decisivo para que nós renasçamos é o agora, né? Exato. Então é agora, não importa como nós vínhamos pensando até 2 minutos atrás, mas o importante é a decisão que eu vou tomar nesse instante, dentro do contexto que eu vou viver a partir de agora. Então, e isso vai fazer toda a diferença para a minha vida como um todo. Eu havia buscado, né, nessa questão da ansiedade, fui buscar no dicionário, né, e aí eles falam exatamente o que a Lilian muito bem colocou, né, na questão do medo, né, do futuro, né, da preocupação intensa, excessiva, né, medo de situações do cotidiano. E quando nós vamos nos descobrindo dentro da Seichonoye, aí tem um aspecto que nós aprendemos e que está muito gravado, que eu li algumas vezes, que me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez, e quando um texto da Seichonoye cala fundo, eu costumo reler algumas vezes na sequência aquilo, né? E aquilo realmente eu trago comigo, né? O mestre Masaru Taniguchi, ele dizia ali o seguinte, que é desnecessário o medo, né? Nesta vida é desnecessário o medo. E na medida em que nós nos aprofundamos nessa nossa unicidade com Deus, e esse ponto colocado pela Lilian, da meditação Shinsokan, pelo Gabriel, da leitura dos livros, vai fazendo com que nós vamos percebendo que tudo já existe dentro de nós. Que nós somos orientados e protegidos por Deus. Então eu vou ter medo do quê? Se eu estou sendo a todo instante orientado e protegido por Deus. Então a partir de agora, a você que está passando dentro desse contexto da ansiedade, a partir de agora decida de forma efetiva a entregar a sua vida nas mãos de Deus e acreditar que você está sendo protegido por Deus. Mas quando nós falamos em entrega nas mãos de Deus, não significa em nós nos acomodarmos, são coisas completamente diferentes. O entregar nas mãos de Deus aqui dentro da Seichonoye, eu vou me esforçar, eu vou me empenhar, eu vou direcionar a minha mente da forma mais positiva possível. Eu vou estar atento àquela parte bíblica, orai e vigiai. Então eu preciso estar atento. Que tipo de pensamento que eu mantenho na minha mente? Que tipo de palavras eu pronuncio no meu dia a dia? Então eu preciso me disciplinar. Então esse novo agora que eu passo a viver, então é diferente, é um outro Eurico. É um Eurico que está atento ao que fala, ao que pensa, à expressão fisionômica, ou seja, às nossas atitudes. E dentro dessa mudança é que nós vamos realmente construindo, como o Gabriel colocou, que a gente destrói aquele ser, aquele falso ser que estava ali ansioso, né? E passa a construir, ou seja, passa a permitir a exteriorização da vida de Deus que está alojada em nosso interior. Eu queria dar mais uma contribuição, né, pedindo licença aqui, que já que a gente é o primeiro país do mundo em ansiedade, né, que tal a gente ser o primeiro em felicidade, né? Muito melhor. Vamos trabalhar para isso. Mas, assim, nossa, nesse tema, eu recomendo muito o princípio básico da felicidade, no capítulo que fala que significa ser natural. Eu acho que fantástico, porque assim, ser ansioso não é o estado natural do Filho de Deus, né? Então, a gente não é o nosso estado natural. E como viver esse estado natural? Então, esse capítulo, tá? Que significa ser natural. Princípios básicos da felicidade, né? O capítulo 6,
Isso aqui só de eu ler para hoje já me ajudou, então eu imagino que vai ajudar a todos. Então, aqui diz o seguinte na página 124, o estado natural do ser humano é viver a vida de Deus que nele se aloja. Neste momento, vamos fechar os olhos, desligar a mente dos fatos do mundo dos sentidos e contemplemos com os olhos da mente o mundo da existência verdadeira tal como é. O doutor Gabriel falou da meditação Shinsokan. Isso é meditação Shinsokan, né? Então, basta fechar os olhos. Contemplemos o mundo da grande harmonia, repleto de infinita sabedoria, infinito amor, infinita força vital, infinita provisão provenientes de Deus. Mesmo sem ter noção disso, devemos mentalizar repetidas vezes. Olha que bonito. O mundo está repleto de infinita sabedoria de Deus, do seu infinito amor e da sua infinita harmonia. Né? Olha, só da gente mentalizar isso, a gente já vai baixando a ansiedade. Porque já não sou eu quem realiza as minhas obras, é Deus que realiza. Né? Exato. Assim, compreendemos essa verdade cada vez com maior clareza, com essa prática meditativa, despertamos para a imagem verdadeira. A meditação Shinsokan é a prática meditativa que consiste em contemplar com os olhos da mente a imagem verdadeira. Então, é voltar, né? Ansiedade, depressão, precisamos voltar ao nosso estado natural. Nosso Maravilha. Estado natural é de confiança, entrega totalmente a Deus, né? De não preocupar com o futuro e nem com o passado. Exatamente. Né? E é crer, né, que não sou eu quem realiza as minhas obras, mas Deus que realiza através de mim. Falando da meditação, há algo que a pessoa, se ela está num momento aí de crise da ansiedade, ela pode fazer, né? Eu costumo fazer assim, não que eu viva em crise de ansiedade, né? Nada disso, mas às vezes dentro das minhas atividades eu tenho que fazer alguma atividade, ir para lugares fora onde ninguém conhece Seicho no Ie, né? E toda vez que eu vou para uns lugares assim, eu já vou com um objetivo, né? O que eu tenho que fazer, o que eu quero alcançar com essa ida lá. E sempre me dá aquela dor de barriga tremenda, né? Nossa, o que eu vou fazer? E, meu Deus, e tem que fazer. O eleitor cuida dos países da América Latina, né? E eu fico. Grandes desafios. Não chega a ser, né? Não é transtorno da ansiedade, mas é um estado de ansiedade, porque tudo aquilo que a gente faz, a gente quer fazer bem feito. Com certeza, né? Com certeza. E se deparar com pessoas que ninguém conhece, Seicho no Ie, cria um pouco de ansiedade, assim, né? Sim, é verdade. De nervosismo. E eu acho que se encaixa muito para aquelas pessoas que talvez estão aí acometidas de ansiedade e elas passam por alguns momentos de crise da ansiedade. E falando da meditação Shinsokan, é isso que eu quero chegar, não quero me prolongar, desculpa. Na meditação Shinsokan, tem uma parte da meditação Shinsokan onde nós chamamos ela de respiração controlada, onde nós inspiramos lentamente, retemos o ar, pressionamos o ar na altura do diafragma e expelimos esse ar, né? Então, você pode fazer isso. Então, a pessoa pode fazer isso. Olha, eu estou vendo que estou num momento, sabe, vai vir a crise, faça isso. Então, se quer mais completo ainda, faça a meditação disso, porque você vai chegar um momento onde você vai inspirar lentamente. A respiração ela é fenomenal, porque ela volta ao teu estado, ou ela volta ao seu equilíbrio. E como é sábio, né, o mestre Masaharu Tariguchi, né, que dentro da meditação, aliás, não vamos ser bem sinceros que todas as meditações, na realidade, elas trabalham muito com a respiração. E na meditação Shinsokan ela não é diferente, né? Então, e o mestre fala assim que é o ponto principal. Olha só, é o ponto principal, é o momento onde nós chegamos à respiração controlada, né? Verdade. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Só lembrando, né, que todos os livros, inclusive que a preletora Lilian acabou de citar, né, Princípio Básico da Felicidade, você pode encontrar na livraria virtual da Seicho no Ie, no link que está aparecendo aqui agora na tela para vocês,
tá bom? Aproveitem também para curtir, compartilhar, comentar esse vídeo, fazer com que ele chegue a outras pessoas, né? E que outras pessoas também que às vezes possam estar passando ou vivenciando esses momentos de ansiedade também possam ter acesso a esse conteúdo, né? E voltar a serem ainda mais felizes, né? E aí, então, a gente também percebe que existem algumas pessoas que, mesmo possuindo tudo de material, não conseguem encontrar a felicidade. E chegam a se sentir mal por isso, né? Porque às vezes pensam, puxa, eu tenho tudo material, mas eu não consigo ainda assim ter e sentir a verdadeira felicidade. E isso às vezes acaba gerando também um certo sentimento de culpa, né? E a pessoa entra dentro desse processo, né? Como que as pessoas que às vezes se percebem, né, dentro de um sentimento de culpa também, que é algo que acaba sabotando a felicidade, né? Como lidar com esse sentimento de culpa? E aí, colegas? Vamos lá, então. Isso realmente acontece e quando a pessoa está dentro dessa situação, ela fica assim, puxa vida, aí eu tenho tudo, tem outras pessoas que não têm nada, ou tem muito menos que eu, mas são muito mais felizes do que eu. E eu tenho uma estrutura familiar, uma série de condições, que é o ponto que você colocou, né? E eu tenho um exemplo que eu tive a oportunidade de vivenciar, né, no caso, né? Tinha uma pessoa que eu tive a oportunidade de orientar, onde essa moça, ela veio de um lar assim, muito bem estruturado, só que num dado momento a relação dos pais não deu certo, ocorreu uma separação, e a mãe se viu numa situação, o pai foi embora, realmente abandonou toda a família, e a mãe, né, não tendo que buscar fazer com que as coisas acontecessem para a filha, ela mesmo sem informar a filha como ela estava fazendo para trazer, né, as coisas para casa, ela acabou se prostituindo e lá na frente a filha se descobriu isso e aí passou a nutrir um sentimento que ela tinha, embora a mãe estava colocando as coisas, não faltava nada para ela, tudo. Ela estudava, inclusive, numa boa escola, participava de situações assim que eram oferecidas dentro da escola com os colegas. Então, ela tinha uma vida, assim, do ponto de vista material, do ponto de vista econômico, uma vida normal, junto com as colegas, com o convívio dela. Mas, no instante em que ela descobriu essas questões em relação à mãe, ela entrou exatamente dentro desse contexto que nós estamos falando aqui. Ela continuou tendo a mesma situação, a mesma estrutura, porém, ela passou a se sentir assim, pequena diante das outras pessoas. E aí nós tivemos a oportunidade na Seitonei, as que estão assistindo agora, temos as academias de treinamento espirituais, né, da Seichonoye, no caso aqui em São Paulo, a academia em Ibiúna, na cidade de Ibiúna. E aí eu tive a oportunidade de orientar essa adolescente na academia de Ibiúna, num seminário de juvenis. E aí quando eu mostrei para ela, me veio na hora, ela falando, né, me veio na hora a intuição de mostrar para ela o que a mãe fez no sentido para que ela tivesse, para proporcionar as coisas para ela. Será que a mãe dela realmente desejava? Será que sua mãe desejava isso realmente? Fazer isso? Se prostituir? Ou ela fez para que conseguisse naquele momento te proporcionar as coisas? E aí começamos a conversar nessa linha e ela vinha aprendendo ali no seminário, né, para juvenis, essa questão que nós estamos falando aqui, de que a nossa essência é vida de Deus. E dentro dessa linha que nós estávamos conversando, ela começou a manifestar o sentimento de gratidão. E a coisa que eu acho mais linda dentro desse grupo que nós chamamos na Seitonei de juvenis, que são a turminha de 12 a 14 anos ali, é
é que quando eles entendem, eles têm um ponto de vista, então eles estão agarrados àquele ponto de vista. Mas quando você mostra para ele que, na verdade, o correto seria aqui, eles soltam, e isso é lindo, eles imediatamente eles abrem mão daquilo que eles vinham segurando durante X tempo e agarram com unhas e dentes a esse ponto de vista. E por realmente ter essa mudança efetiva, a vida acaba mudando muito rápido. Os efeitos acabam sendo rápidos, porque a mudança mental ali deles é total. E o que aconteceu? Eu havia conversado com ela, era durante o intervalo do almoço, e na primeira oportunidade que ela teve, após a nossa conversa, ela ligou para a mãe, né? E aí ela teve um momento lá no seminário de juvenis que eles subiam ao palco e falavam de algumas coisas que estavam acontecendo, que estavam gostando, que estava sendo tocado ali no interior deles. E aí ela relatou isso. Então ela teve a coragem de subir, relatar isso, relatar a mudança que aconteceu e colocando, ela que estava menosprezando a mãe, naquele momento ela estava colocando a mãe como a pessoa mais importante da vida dela e agradecendo também ao pai. E naquele momento, ela fechou a fala dela falando que ela não estava encontrando um sentido na vida dela. E a partir daquele momento, ela encontrou um verdadeiro sentido. Então, o verdadeiro sentido na nossa vida está nessa descoberta da nossa verdadeira essência e da exteriorização da gratidão e de colocar em prática esse fantástico ensinamento. Lili, por favor. Não, até pegando esse gancho, né? Mas, assim, a pessoa tem tudo e se culpa de não se sentir feliz apesar de ter tudo, né? Mas aí entra exatamente, né, o que o doutor Eurico falou, dessa autodescoberta. O que você tem tudo pode ser uma conquista sua, ou pode ser que foi herança dos pais, né, da família, não se sabe. Mas aquilo que você já tem significa que já é uma missão cumprida. Né? Então, a partir de agora, precisa então criar novos sonhos, novos ideais. Né? Então, puxa, eu tenho tudo, mas eu não sou feliz. Então, será que a sua felicidade está nisso? Ou essa conquista, ok, já foi. Você já se viu capaz disso. Né? Mas a gente está tendo assim, até documentários, né? De grandes diretores de cinema americano, um diretor de cinema americano aí fez um documentário fantástico, né? Ele tinha tudo, era uma pessoa que fala, não, aquele lá é feliz, né? Porque tinha uma mansão, uma profissão extremamente estável, bem-sucedida. Mas o que ele fez, né? Mas isso não é que é uma receita, mas ele olhou para dentro de si. Então, quando a gente está nesse estado, a gente precisa parar e olhar dentro de nós. O que realmente me dá assim, motivação de viver, me dá alegria de viver. De repente, não é mais conquistar nada material. Né? Então, a gente tem que ir para outras vias, a gente tem que se permitir. Né? E o que ele se permitiu? Ele se permitiu vender tudo. E ele que tinha carros importados, hoje ele anda de bicicleta. E ele vive num lugar assim, sabe, no meio da natureza, uma casa extremamente simples, perto da mansão que ele tinha. Mas assim, não é que desprezando o sucesso que ele teve, ele foi bem sucedido naquela área, ok, se não está mais te satisfazendo, é porque Deus do seu interior está te cutucando, querendo dizer, você pode dar mais, você tem outros caminhos a percorrer, esse já está bom. Às vezes uma pessoa casa e descasa, e não sente mais vontade de casar. Obrigado, nesse caminho já está bom. Agora eu vou fazer filantropia. Lógico que pode fazer filantropia estando casado. Pode, mas muitas vezes é justamente nesse caminho que ficou vazio que você vai... E pode até ser que nesse momento o seu preenchimento seja maior, não sei. Pode ser maior, pode ser menor, mas é uma busca que a gente tem que fazer dentro de nós, né? Então, isso precisa ter coragem. Tá? Não adianta a autopunição, né? Isso não vai te levar a nada. É a coragem de olhar para si e pensar, bom,
Nisso eu já vi que eu sou bom. Então agora eu quero outros desafios, o que realmente, né, vai me dar alegria da alma. E a gente tem que enxergar isso, buscar e ir atrás, né? Verdade. Sim. E hoje também, né, tá muito presente as mídias sociais, né, na vida de todo mundo. E dentro, né, das redes sociais, em muitos momentos, muitas pessoas postam uma vida perfeita, maravilhosa, e às vezes muitas pessoas também olham e falam, puxa, parece que todo mundo, né, tá muito feliz, tem de tudo, só a minha vida que não tá boa, né? E começa a se comparar, começa a entrar dentro de um processo que vai se diminuindo também, né? Então, como lidar com essa vida também dentro das redes sociais, né? E essa ditadura pela felicidade, que é um novo termo também que está rolando por aí, né? Sim, sim. Bom, de fato, né, nós tem esqueci do nome um filósofo coreano, que ele escreveu um livro e colocou como título Sociedade do Cansaço. Não sei se vocês conhecem, né? Já é muito interessante, porque de alguns anos para cá, e olha, não é tão longe assim, mas nós somos impelidos a estar sempre bem, temos que estar sempre bem, né? É meio que uma obrigação estar sempre bem. Você tem que produzir ao máximo, e esse máximo nunca chega ao máximo, né? Porque quando você chega ao máximo, você tem que avançar ainda mais, né? E isso deixa a nossa sociedade extremamente cansada, esgotada, né? E nas redes sociais, ainda mais, elas suscitam isso, né? Você criou essa ideia que para você estar lá na rede social, você tem que estar sempre feliz. Né? Ou às vezes o contrário também, né? Porque às vezes as pessoas mergulham aí e expõem todos os seus problemas para todo mundo sentir e opinar, e talvez seja nessa procura de um coitadinho, olha, tudo vai passar, tal. Então, nós temos que tomar bastante cuidado nesse sentido. Nós nos devemos portar nas redes sociais no sentido de que isso que eu vou colocar, aquilo que eu vou postar, ela vai trazer de crescimento para outras pessoas. Não é para mim, na realidade é para outros. Né? É verdade. O que vai trazer isso de felicidade? Aquilo que eu vou curtir, ou aquilo que vou compartilhar, ela é bom para aquela pessoa lá? Às vezes tem umas coisas que você... Poxa, que negócio engraçadinho, né? Mas é engraçadinho para você, mas para aquele lá que está sendo vítima, né, aqueles memes e tudo mais. Então, nós estamos lá diante de uma, como você falou, Patrícia, dessa ditadura da felicidade, né, que parece que banalizou o termo de felicidade. Né? Se tornou totalmente aí banal, né? Qualquer sorriso é uma felicidade, ou você tem que estar aí 100%, sempre te mostrando extremamente feliz, porque se você não for assim, você está fora, né, desse contexto, e estar fora, ninguém quer estar fora, né? Nós queremos sempre estar dentro da galera, sendo reconhecido, sendo, né, valorizado. Tudo aquilo que nós falamos hoje, ao longo do que vai desses tempos, né, desse programa, de fato ele valoriza o verdadeiro ser humano. Né? Vocês acabaram de falar bastante sobre o ter, né? A Lilian deu o exemplo, né, desse diretor de cinema que vendeu tudo, né? E de fato a felicidade está quando menos você tem. Né? Não quer dizer que você não possa ter, olha só. Sim, né? A questão é você não estar preso, é liberdade, né? Ou amarrado, ou apegado às coisas que tem. Sim. Olha, se eu comprar aquela panela que ela não gruda no fundo, eu vou ser feliz, né? Se eu me casar com aquela pessoa, eu vou ser feliz, né? Se eu entrar naquela empresa, aí sim eu vou ser feliz. O condicionamento, que é o erro, né? Exatamente. Olha, eu vou entrar lá no Face, eu vou postar lá no Instagram, né? E aí as pessoas vão me ver, né? E isso vai dar mais repercussão. Então, tudo aquilo que parece que vem de fora, ou aquilo que vem de fora e que é com o objetivo de proporcionar uma mudança de um estado espiritual, não é a verdadeira felicidade. Né? Me veio aqui na mente agora algo, talvez você pense que não tem a ver com o assunto, mas eu acho que tem muito a ver, sim. A pedagogia da Seichonoye, ela procura
fazer com que aquilo que é interno se tornar externo. Né? Não é o contrário, né? Não é você, olha... Entulhar. Extrair. A gente estava conversando sobre isso, né? Então, a pedagogia não é o contrário, é você extrair. Né? Hoje, se o seu filho ele foi bem em geografia, foi bem em português, né? Que mais? Ciência, não sei, mas não for bem em matemática, coitado do menino. Né? Você vai ter que estudar mais. E por que você não está estudando? Olha, você vai ficar nas férias. Né? Aí depois você pergunta para ele, e aí, por que você não gosta de estudar? Como que eu vou gostar de estudar? Eu quero ver. Sempre foi imposto, né? Então, quanto mais cada um de nós mergulhamos dentro de nós, e redescobrir ou descobrir esse ser magnífico, espiritual, que é ser filho de Deus, aí você fica livre de qualquer tipo de apego. Você pode ter, você vai ter aquilo que é necessário, né? Mas não vai estar condicionado às questões. Então, no último domingo, olha que interessante, falando em redes sociais, WhatsApp também, né? Vamos considerar. Olha que interessante, no grupo da minha família, então meu irmão colocou lá o almoço com a família, então mandou a foto no grupo. Daí a pouco, em seguida, já o meu primo, já com a família dele, sogro, sogra, mãe, né, esposa, os filhos. E aí eu vendo tudo aquilo, eu falei assim, nossa... justo, eu fiquei com vontade de pôr uma foto também, né? Só que justamente no último domingo, eu almocei sozinha e o meu marido também. Por quê? Porque eu tive que vir para a sede central, né, com muita honra, fazer a oração na Torre de Luz para os inscritos na forma humana, que bacana, né? Que bacana. E eu tinha que estar meio-dia na sede central, então eu almocei sozinha em casa às 11h30. E meu marido não estava com fome, ele pediu até desculpa, ele falou, eu não estou com fome. Ele, não, pelo amor de Deus. Então, ele almoçou mais tarde. Então, naquela hora, se a gente não tem, né, uma consciência, você se sente diminuída. Nossa, meu irmão pôs a foto da família, né? E eu não almocei, eu almocei sozinho, meu marido almoçou sozinho. Mas na hora, lógico, por isso que esse embasamento, né, da imagem verdadeira, a felicidade está embasada na imagem verdadeira, né, no que é real, né? Mas naquele momento eu senti, nossa, ainda que eu não tenho uma foto para colocar agora, eu compartilhei, eu elogiei todo mundo, mas eu senti, eu falei, eu almocei super feliz porque eu ia cumprir uma missão sagrada. O meu marido também almoçou super feliz, eu tenho certeza, orgulhoso da esposa, e ele também, como preletor, estava lá se preparando, estudando. Então, nós estávamos felizes, ainda que não estivéssemos em família, almoçando no domingo. Então, realmente a gente precisa, sim, tomar muito cuidado, e dentro dessa parte da felicidade nas redes sociais também, é a questão da fisionomia, né? As pessoas estão mudando a fisionomia para se projetar, porque acham que a felicidade é ser bonito. Mas o bonito na estética dela. Sim, exatamente. Mas nós somos lindos, exatamente como somos. Você né? falou algo fantástico. Então, se a pessoa ela vê aquilo lá, e aquilo lá para ela, então isso é ser feliz. E eu estou almoçando sozinho, então quer dizer que eu sou infeliz. Exatamente. Então, se você não tem uma verdadeira conscientização da tua natureza verdadeira, você se deixa levar. Deixa. Né? Esse embasamento é fundamental, Lilian e Gabriel. Maravilhoso mesmo, as colocações, maravilhosas mesmo. E vocês estavam falando, eu estava aqui lembrando, né? Tem um termo que é muito utilizado, pelo menos na minha época era. A mesma nossa. A grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, né? Ou seja, né, essa ideia que tem passado nessas redes sociais, nessa competição, né, que a minha vida é melhor que a sua, né, ou minha vida tem que ser muito boa para que eu seja aceito por esse grupo que eu tanto quero fazer parte, né? Então, são alguns aspectos assim que, na verdade, quando nós entendemos que nós já somos filhos de Deus, então nós já somos plenos, tudo já nos foi dado, e quem é o outro? É a extensão da minha vida, então eu e ele somos um. Então não existe a competição, né? A competição, se for existir, é no sentido de elogiar, né? Nossa, como você está bem, você quem elogia é uma mais, pessoa... né? Quem elogia mais. Quem elogia mais. Né? É no sentido de extrair a potencialidade do outro, né, no caso. Então é bastante interessante mesmo.
para a gente poder fechar, né, o nosso momento diálogo, gostaria de saber o que a Seitonoye pensa sobre positividade tóxica. Uma boa colocação aí, né? Sim. É importante a gente entender, né? Ainda que vou trazer aqui de uma forma bem superficial, né? Mas é um assunto que realmente está muito em voga, né? Na mídia. Mas significado que eu encontrei aqui é que trata-se da imposição de euforia e animação que acaba fazendo mal às pessoas, né? Então, uma imposição de euforia, de animação que vai causar mal. Outro significado que eu encontrei também, ao nos obrigarmos a pensar positivo e ser gratos, apesar de todas as circunstâncias, estamos invalidando, reprimindo e acumulando sentimentos negativos. Então, dentro, né, desses dois significados, né, lógico, teríamos que nos aprofundar mais, mas para trazer aqui hoje, a visão da Seitonoye é de que, com certeza, né, tudo que é imposto, tudo que é obrigado não é benéfico, né? Então, realmente não é benéfico. Você impor que a pessoa seja positiva, que a pessoa agradeça. Essa imposição não é benéfica, né? Agora, eu gostaria de colocar aqui, junto com meus colegas, né, como a Seitonoye trabalha a positividade, porque a positividade em si é algo maravilhoso. Sem dúvida. Né? Então, embasada na positividade de que só existe Deus, né? E a imagem verdadeira, só existe Deus e a criação perfeita de Deus, né? Então, manter a positividade, ou seja, manter a fé verdadeira, né? Manter essa fé de que só existe Deus e de que eu sou filho de Deus e de que com certeza coisas boas virão, ainda que não estejam acontecendo coisas boas agora, né? A Seitonoye fala da gratidão, né? Mas aqui fala ser gratos apesar de todas as circunstâncias. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado também, né? Fica também um alerta, né, para nós, porque às vezes você vai ler os significados da positividade tóxica e você, como Seitonoye, pode até ter um deslize, vou dizer assim, né, em pensar que então o que você praticou da Seitonoye até agora tá errado. E não está errado. Não é. E não tá verdade. E não está errado. Por quê? Porque o nosso embasamento é na imagem verdadeira. Perfeito. Então, quando a Seitonoye fala agradecer apesar das circunstâncias, o mestre fala, e está de novo aqui no princípio básico da felicidade, não é agradecer a doença. Né? Você está doente, não é para agradecer a doença. Quando a Seitonoye fala agradecer apesar das circunstâncias, né, é agradecer o fato de que originariamente você é filho de Deus, você é saudável, né? É agradecer, o mestre fala, aquilo que a gente não vê e que por causa do que a gente vê, a gente se ilude e deixa de ver né? O que realmente existe. Então, é agradecer o que existe. O que existe é a saúde. Então, nós vamos agradecer a nossa saúde. Está doendo o pé esquerdo? O pé direito não está. Vamos agradecer o pé direito. Assim que a Seitonoye ensina. Então, não é uma gratidão vazia, não é uma gratidão de imposição, não é uma alegria, né, obrigatória, mas é sempre extraindo, né, o que a gente tem de melhor. Então, a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esses termos, saber reconhecer que realmente, se for algo superficial. Achei fantástico o professor Eurico falou da empatia, né? Então, simplesmente você chegar para a pessoa, né, ela desabafou, seu amigo desabafou com você. Você, no coração, você falou com ele, você teve empatia com ele. Diferente de você simplesmente falar assim, não, ei, para de falar coisa negativa, isso não existe, vai passar, tal. Quer dizer, você destruiu tudo que ele estava sentindo, você desconsiderou. Não é assim que a Seitonoye ensina, Verdade. Então, a nossa positividade é verdadeira, é baseada na imagem verdadeira da vida, no que existe verdadeiramente, né? Exato. Bom, não sei quanto tempo a gente tem, mas assim, está assim em moda, né? A liderança tóxica, a positividade tóxica, né? Ou seja, colocando a palavra tóxica como algo para derrubar, né? Alguma coisa que pode ser
boa. Né? Perfeito. Tomem bastante cuidado nesse aspecto. É evidente que nós vivemos num mundo fenomênico. Nós que estamos aqui, né, estamos vivendo, neste momento, no mundo fenomênico. Estamos habitando o mundo fenomênico. O mundo fenomênico ele é transitório. No mundo fenomênico se projeta as vibrações da nossa mente. Então, você viver no mundo da imagem verdadeira, ou ver a imagem verdadeira, ou manifestar a imagem verdadeira, não quer dizer que você vai deixar de ver o mundo ao seu redor. Perfeito. E o mundo ao seu redor, ele está manifestando situações positivas e situações negativas. A grande sacada para viver feliz é você, mesmo vivendo no mundo de projeções, você não se apegar nem as positivas nem as negativas. Porque Isso. tudo é projeção. Perfeito. É verdade. Tudo é projeção. Então, se você, anteriormente estávamos conversando sobre isso, você está aí, chegou no abismo, né, e você acha que você tem possibilidade de pular 10, 15 metros. Não, você sou vai filho conseguir. de Deus, vai lá. Eu sou filho de Deus, vou conseguir. Aí vai cair, né? Vai se estrupiar, né? O meu negócio está indo lá, está quebrando, sabe? Eu estou cheio de dívidas. Se eu vou continuar insistindo pelo mesmo caminho, né? Então, a sua positividade nesse momento ela está equivocada. Não sei, não gosto da terminologia tóxico, mas ela está equivocada. Então, você está procurando ser positivo, mas sem fundamentos. Então, entregar-se na vontade de Deus, que eu falei a vontade de Deus, a vontade de Deus é somente a vontade de Deus, procurar o reino de Deus e a sua justiça, né? Esse é o caminho, porque aí tudo vai se encaixar. Perfeito. Tem um trecho que eu gostaria de compartilhar, que eu havia separado aqui deste livro. Esse meu tá meio amarelinho aqui, porque eu ganhei do meu pai na adolescência, né? Cartilha da Vida, volume 1, né? Então, relacionado a essa parte das dificuldades, né? Que o mestre Masaru Taniguchi, ele coloca aqui dentro desse contexto que nós estamos falando, né? De manifestação da nossa imagem verdadeira, tudo, né? Ele diz assim, aqui na página, no meu livro, na minha edição, é na página 29. Existe desde os tempos remotos o provérbio que diz: as dificuldades te aperfeiçoam. Houve também um sábio que disse: os sofrimentos são o nó da planta, do nó nascem brotos. Está escrito nas palavras de sabedoria da Seicho Noye: dentro do fogo do sofrimento, pergunte a si mesmo se seu espírito é de platina ou de chumbo. Ou seja, no ensinamento da Seicho Noye, dentro desse contexto da positividade, nós aprendemos que as dificuldades são oportunidades de nós crescermos, ou seja, é como se fosse um esmeril. E dentro desse exemplo, dessa analogia com o esmeril, né, o mestre sempre nos coloca que nós estamos ali, as dificuldades vêm para tirar, né, no caso, como se fosse num diamante, para que manifestasse o maior brilho, ou seja, porque a nossa essência é a própria vida de Deus. Nós não somos tijolo, nós não vamos virar, né, o pó, se for esmerilhado, digamos assim. Nós vamos manifestar o nosso brilho, a nossa natureza cada vez mais intensa de filhos de Deus. Então tem até em alguns livros a colocação de que nós devemos nos divertir com as adversidades, vendo nelas oportunidade de crescimento. Então essa é uma forma interessante que a Seicho Noye também coloca de você olhar a situação sobre uma outra ótica. E um outro aspecto também é entender que qualquer que seja a situação, a capacidade infinita de Filho de Deus alojado em nosso interior nos permitirá transpor quaisquer que sejam as barreiras. Então, realmente, avançando dentro desse contexto, alcançaremos, na verdade, os nossos objetivos, os nossos ideais. Muito obrigado. Muito obrigada, gostaria de agradecer imensamente, né, ao preletor Eurico, preletora Lilian, preletor Mário Gabriel, por esse momento tão rico, né, onde, com certeza, as pessoas que assistirem a este momento, né, irão refletir
e pensar um pouquinho mais sobre essa verdadeira felicidade, né? E fazer encontrar ela. E a gente espera que você perceba e sinta que a verdadeira felicidade, ela já está dentro de cada um de vocês, né? E se ficou mais alguma dúvida, existem diversos outros programas da Seitineia pelo próprio YouTube. Os programas, né, diálogos, eles estão saindo todas as sextas-feiras, às 20 horas. Assistam os demais programas também, que aí a gente vai entendendo e compreendendo cada vez mais o ensinamento da Seitineia e, sendo assim, ainda mais feliz. Então, nos encontramos nos próximos programas. Muito obrigada. Muito bem. Obrigado. É hora de descobrir o infinito que existe dentro de você e de conhecer todas as dádivas que você já possui desde sempre. É hora de conhecer quem você é de verdade. Entenda mais sobre essa prática fundamental da Seitineia e inicie agora a busca pela paz e pelo seu próprio tesouro interior. Meditação Shinsokan. Ver e contemplar Deus. A transformação de sua vida começa com uma leitura e um unir de mãos. Adquira o livro do preletor João Ricardo Viana Costa pela livraria virtual www.livrariasni.org.br ou entre em contato pelo telefone 11 50 74 4180. Abra as portas para a sua felicidade.